Agora é hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o senador Ciro Nogueira. Senador, boa noite, bem-vindo de volta aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem, senador? Perfeitamente, um abraço, é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, muito obrigada por falar sim, por conversar conosco, apesar de toda a intensidade aí dos últimos dias. Na largada da entrevista, o Caio Junqueira comigo. Senador, claro que quero falar sobre a CPI da Covid, mas diante dos acontecimentos, não tenho como começar essa entrevista de uma maneira diferente. Tenho que perguntar do senhor, como um homem importante do Centrão, ali um homem-chave para o presidente Bolsonaro na CPI, enfim, uma interlocução determinante. Como é que o senhor vê essa decisão do Supremo Tribunal Federal, esse julgamento, esse placar 8-3, aí pela anulação das condenações do ex-presidente em Curitiba e mantendo, então, o ex-presidente elegível e agora com ficha limpa? Como é que o senhor viu esse julgamento, esse placar? Já era um placar esperado, pelo que se falava, pela tendência do que alguns ministros colocaram, não foi surpresa para ninguém esse placar. Agora, respeitar a decisão da Justiça, claro que o quadro político se modifica bastante, torna uma eleição muito difícil de surgir uma terceira via, são dois políticos que têm um percentual já bem consolidado, e eu acho que é muito difícil mudar esse quadro de ter um segundo turno no próximo ano entre Lula e Dilma, ou Lula e Bolsonaro. O ato falho sai naturalmente, né? Os personagens estão na nossa cabeça. Mas, senador, vamos lá. O senhor é apontado, então, como o soldado mais habilidoso, vamos dizer assim, da tropa de choque do governo na CPI. E aí eu quero pontuar algumas questões aqui. Dá mesmo, senador, para defender um governo que negou a gravidade da pandemia, que não comprou vacinas quando devia, que disse que o Brasil é um país de maricas, que as pessoas tinham que parar de frescura e de mimimi? Dá, senador, para defender numa comissão parlamentar de inquérito com esse pequeno retrospecto que eu fiz aqui rapidamente? Olha, primeiro que eu não estou indo para a CPI para defender governo, nem defender o presidente. É o que dizem. Mas essa não é a minha intenção. Eu quero defender o bom senso, o equilíbrio e principalmente a população. Eu acho que a população não quer, em minuto nenhum, minha amiga, que o debate político se torne uma guerra política. Sem dúvida. A população, se isso vier a ocorrer, vai se sentir abandonada. Essa disputa, essa CPI, da forma como ela está sendo colocada, é uma CPI apenas para atacar o governo e de uma forma muito errada. É uma CPI totalmente parcial, porque ela só vê um momento, e um momento errado. Em lugar nenhum eu tenho acompanhado isso. No mundo inteiro, nós já tivemos alguns países que fizeram algumas investigações, mas fizeram no momento correto, após a pandemia, após o pico. Nós estamos querendo fazer uma CPI no auge, no pico, e fotografando um momento. Não temos como definir, no meio de uma guerra, quem é o vencedor. Eu acho que isso teria que ser feito após a pandemia. Eu não estou lá para, em minuto, eu volto a ressaltar, para defender governo. Isso que você colocou, eu não concordo com essa questão, com se ter minimizado essa pandemia. Eu achei um erro isso aqui. Mas eu volto a dizer que o governo federal teve muito mais acertos que erros. Nós tivemos a maior transferência da história de recursos para a população. Se não fosse isso, nós estávamos tendo saque nas ruas. O auxílio aos governos estaduais, o maior auxílio da história desse país, e que grande parte desse auxílio não foi utilizado para combater a pandemia como deveria. Os governos estaduais, principalmente, utilizaram esses recursos, foi para fazer caixa, para pagar funcionalismo, em vez de ter preparado os seus estados para combater a pandemia. Então, é uma situação que não tem inocentes, nem tem ninguém que é 100% correto, 100% errado, ninguém tem um monopólio da verdade nessa situação. Eu espero que essa pandemia, essa CPI, ela venha para contribuir para que a gente possa ajudar a população, que é quem realmente está precisando de auxílio.
Se for isso, será excelente, sem dúvida. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Senador, vamos falar de 2022 de novo. Opa! Quais as armas, vamos dizer assim, de Lula e Bolsonaro? O que o eleitor, na sua percepção, o senhor roda bastante, conhece bem, tem faro político. O que o eleitor, o que vai estar na mesa? Qual que é o grande tema da eleição de 2022? E a partir do grande tema que será, na sua avaliação, o tema da eleição, quem deve estar mais bem posicionado? Lula ou Bolsonaro? Eu acho que vai ser uma eleição muito da disputa de rejeição. Não vou negar. Acho que o presidente Bolsonaro tem muito mais o que apresentar. Tem um governo que é um governo mais sério que eu conheci da história desse país, que não tem uma acusação de corrupção, e ninguém tem uma acusação sobre ele. É um homem de bem, um homem que tem feito uma grande gestão em diversas áreas, principalmente na infraestrutura do nosso país. O presidente Lula tem uma história de vida muito bonita, foi muito importante. Eu não sou uma pessoa que ataca o presidente Lula. Eu acho que ele fez um grande governo, mas ele vem não para ser aquele Lula que, quando chegou a primeira vez no mandato, ele vem apenas, única e exclusivamente, para tomar o poder para o seu partido político, é o Partido dos Trabalhadores. Então, ele não vem com aquele ideal que vinha naquela época de combater a pobreza, a fome, como ele fez. Então, eu acho que são distintos e é por isso que nós optamos de estar ao lado do presidente Bolsonaro. Mas vai ser uma eleição dura, difícil, em que eu espero que a população escolha o melhor para o futuro desse país. Acho que o presidente Bolsonaro tem todas as chances de ganhar essa eleição, porque senão vai se quebrar um paradigma no nosso país. Nós nunca deixamos de reeleger um presidente da República. Sim, senador, o presidente Bolsonaro agora, até aí na live, né, da quinta-feira, claro, até motivado ali pela decisão do Supremo, o presidente, obviamente, ali voltou às suas críticas ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo está já antecipando um cenário de campanha. Mas numa das manifestações que a gente acabou de mostrar aqui para quem acompanha o Expresso CNN, há duas frases muito sugestivas. E eu quero ouvir do senhor, como um político profissional, o Caio sempre se refere assim, a gente fala ali na redação, precisamos ouvir um político daqueles, ele fala, o senador Ciro Nogueira. Então, vamos lá. Quero ouvir esse político experiente comentando. O presidente Bolsonaro acabou de dizer o seguinte, só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. O que nós estamos vendo acontecer no Brasil não vai se concretizar. Não vai mesmo. Como é que o senhor vê essa manifestação do presidente de agorinha? Eu acho que é a manifestação de uma pessoa que acredita na população, que acredita em Deus, e que a população vai estar ao seu lado. É um homem correto, é um homem que tem feito um grande trabalho, é um homem que é muito bem intencionado. Eu já convivi com diversos presidentes da República, desde Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Eu nunca vi um presidente tão bem intencionado. Comete erros? Comete, como todos nós. Principalmente nessa pandemia, é uma pandemia que foi feita de muitos erros, inclusive do Congresso Nacional, da oposição que quer politizar esse tema a qualquer custo, mesmo em detrimento da população. Eu acho que não como eu volto a dizer, não é uma situação que ninguém tem monopólio da razão nem do erro. Eu acho que o presidente tem toda a chance de ganhar essa eleição no próximo ano, porque eu volto a dizer, nunca na história do nosso país um presidente deixou de ser reeleito. Muito obrigada por responder. As perguntas às vezes não são muito confortáveis, mas elas são necessárias. Vamos lá, Renata Agostini, a nossa analista, também participa. Chega na conversa, Renata. Como vai, senador? Boa noite. A eleição é muito importante, ela já está entre nós, mas a pandemia segue e a crise sanitária também se faz presente, por isso eu queria voltar a esse tema. O senhor falou há pouco que não concorda com o presidente Jair Bolsonaro ter minimizado a pandemia, mas que entende que o governo teve mais acertos do que erros. Gostaria que o senhor dissesse o que o senhor entende que o presidente Jair Bolsonaro precisa mudar nesse momento. Qual correção de rumo é necessária por parte do presidente Jair Bolsonaro para a gente tentar começar a reagir à pandemia que já fez tantos mortos no país? Eu acho que ele já fez. Trocou o comando do Ministério da Saúde. Eu respeitava muito o trabalho do ministro Pazuello no início do
da sua gestão, depois ele deixou a desejar, principalmente no que diz respeito a essas aquisição de vacinas, mas ele trocou o comando, botou um homem experiente que está fazendo agora um grande trabalho, que é o ministro Marcelo, trocou a questão do Ministério das Relações Exteriores, que era um ministério que não estava contribuindo com essa situação da pandemia, de nos ajudar a adquirir vacinas. Então, o presidente tem reformulado muito, é um homem agora que está usando máscara, está dando exemplo para que as pessoas sigam esse exemplo e se protejam. Eu acho que as correções de rumo estão acontecendo, erros aconteceram, mas erros foram corrigidos e eu tenho certeza que hoje nós temos um governo muito melhor do que nós tínhamos há 30 dias e eu acho que isso será fundamental para nós enfrentarmos essa pandemia nos próximos meses e encerrarmos esse ciclo de tanto sofrimento para o povo brasileiro.